Imagine uma embarcação navegando em um mar agitado, com ondas imponentes, vento furioso e céu sombrio. O comandante dessa embarcação sabe que, apesar das dificuldades externas, sua capacidade de manter o curso e liderar sua tripulação é o que realmente importa. Esse capitão representa nossa virtude. Para os estoicos, o autocontrole é a bússola do capitão, a ferramenta que garante a navegação correta, independentemente das tempestades que enfrentamos. Os estoicos sábios de uma época longínqua acreditavam que a virtude, a bravura, a justiça, a moderação e a sabedoria é o verdadeiro bem, o único que podemos controlar e o único que pode nos proporcionar uma vida plena e feliz. Eles nos ensinam que a verdadeira excelência humana reside não no que possuímos ou no que conseguimos, mas na qualidade do nosso caráter. É uma ideia poderosa, não é? Saber que nossa felicidade está em nossas mãos, na maneira como escolhemos agir e reagir, independente das circunstâncias externas. Pense em Sócrates, que encarou a morte com serenidade, pois sabia que havia vivido uma vida virtuosa. Ou em Marco Aurélio, o imperador filósofo, que governou com justiça e sabedoria, mesmo diante das inúmeras dificuldades que enfrentou. Esses exemplos históricos não são apenas relatos de pessoas extraordinárias. Eles são reflexos de uma verdade universal que todos podemos alcançar. Quando compreendemos que a virtude é o bem supremo, nossa perspectiva sobre a vida muda radicalmente. Não somos mais levados de um lado para o outro pelas marés da fortuna ou pelas opiniões dos outros. Em vez disso, encontramos uma estabilidade interna, uma paz que não pode ser abalada por fatores externos. É como encontrar um oásis no deserto, um lugar de refúgio e renovação. Mas como podemos aplicar essa sabedoria estoica em nosso dia a dia? A resposta reside na prática constante da virtude em todas as nossas ações, pensamentos e palavras. É um desafio contínuo, mas os benefícios são incomensuráveis. Ao focar na virtude, começamos a enxergar o mundo de maneira diferente, priorizando o que realmente importa e descartando as distrações e as futilidades. E assim, enquanto navegamos pelas águas da vida, com nossa bússola da virtude sempre à mão, nos preparamos para enfrentar qualquer tempestade que possa surgir. No entanto, há um outro ensinamento estoico que complementa essa busca pela virtude. Ele nos convida a distinguir claramente entre o que podemos controlar e o que não podemos. Vamos imaginar novamente nosso capitão navegando por mares revoltos. Ele observa o céu, as nuvens escuras se formando no horizonte e sente o vento forte. Ele sabe que não pode controlar a tempestade que se aproxima, mas pode ajustar as velas, preparar a tripulação e garantir que o barco esteja pronto para enfrentar o que vier. Essa sabedoria, a capacidade de discernir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é um dos pilares centrais do estoicismo. Os estoicos, com sua sabedoria intemporal, nos ensinam que a paz interior nasce dessa compreensão. Pense na vida cotidiana. Quantas vezes nos angustiamos com coisas que estão fora do nosso controle? O trânsito, a opinião dos outros, o clima. Essas preocupações são como a tempestade que o capitão não pode evitar, mas ele sabe que pode decidir como reagir a elas. É aí que reside nosso verdadeiro poder. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, nos lembra que a essência da tranquilidade é focar no que está sob nosso controle, nossas próprias ações, pensamentos e reações. Tudo mais, as ações dos outros, os eventos externos, são simplesmente fatos da vida, como a chuva ou o sol. Quando entendemos isso, liberamos uma enorme quantidade de energia e eliminamos uma boa dose de estresse. É libertador saber que não precisamos controlar o incontrolável. Imagine alguém numa fila longa, impaciente, irritado com a espera.
Agora, pressuponha que essa mesma pessoa, ciente da filosofia estoica, respirando fundo, aceitando a situação e aproveitando o momento para refletir, observar ao redor ou simplesmente estar presente. A diferença é notável. Enquanto a primeira pessoa se desgasta com algo que não pode mudar, a segunda encontra paz ao focar no que está ao seu alcance, sua própria atitude. Essa prática de distinguir o controlável do incontrolável se estende a todos os aspectos da vida, desde os grandes desafios até os pequenos aborrecimentos diários. Essa abordagem nos ajuda a manter a calma e a clareza. É como ter uma lanterna que ilumina o caminho em uma noite escura, mostrando-nos onde devemos pisar e o que evitar. Mas há um próximo passo nessa jornada estoica. Depois de aprender a discernir entre o que podemos controlar e o que não podemos, precisamos aceitar a natureza dos eventos tal como eles são. Vamos continuar nossa viagem pelos mares filosóficos. Imagine novamente nosso capitão, que já aceitou que não pode controlar a tempestade, mas pode controlar suas ações. Agora, ele precisa encarar a realidade. A tempestade está aqui e ele deve aceitá-la como parte da jornada. Esta aceitação é um dos ensinamentos mais profundos do estoicismo, uma prática que nos permite encontrar serenidade em meio ao caos. Que seja. Esta é a expressão que os estoicos nos encorajam a adotar diante dos desafios. Aceitar a natureza dos eventos é como abrir a janela e deixar a brisa entrar, em vez de lutar contra o vento. Essa aceitação não é resignação passiva, mas uma compreensão ativa de que certas coisas estão além do nosso controle e devem ser recebidas com equanimidade. Imagine uma árvore robusta no meio de uma tempestade. Ela não luta contra o vento. Ao contrário, ela se curva, flexível, para não quebrar. A árvore aceita a força da natureza e se adapta a ela. Nós, como seres humanos, podemos aprender muito com essa imagem. Quando aceitamos os eventos como eles são, sem resistência, encontramos uma paz profunda. A vida flui mais suavemente, como um rio que segue seu curso natural, em vez de tentar nadar contra a corrente. Pense em Marco Aurélio, o imperador filósofo, que escreveu em suas meditações: receba sem vaidade, libere sem esforço. Ele enfrentou inúmeras crises durante seu reinado, desde guerras até pragas, mas manteve sua calma e sabedoria, aceitando os eventos como parte do grande esquema da vida. Ele entendeu que resistir à realidade só traz sofrimento. Essa aceitação estoica é uma prática diária. Imagine alguém que perde o emprego. Em vez de se afundar no desespero ou na raiva, ele pode optar por aceitar a situação como ela é, ver isso como uma oportunidade para reavaliar sua vida, buscar novos caminhos e crescer. Esta mudança de perspectiva é poderosa. Ao aceitar a natureza dos eventos, abrimos espaço para novas possibilidades e evitamos o desgaste emocional. No entanto, essa aceitação não significa que devemos ser passivos. Pelo contrário, é um convite para agir com sabedoria e discernimento, entendendo que a resistência inútil é uma perda de energia. Ao aceitar o que não podemos mudar, focamos nossa energia no que realmente importa, nossas reações e decisões. E assim, ao nos movermos com essa aceitação, somos levados a outro princípio estoico essencial. Ele nos chama a viver intensamente no único momento que realmente temos, o presente. Visualize agora nosso capitão, que aceitou a tempestade e decidiu não se preocupar com o que não pode controlar. Ele se concentra em cada momento, em cada manobra, vivendo intensamente o agora. Esta é a essência de viver no presente, um dos princípios mais profundos do estoicismo. O agora é tudo o que temos. O passado é uma sombra que já se foi, e o futuro é uma miragem que ainda não chegou. Os estoicos nos lembram constantemente da importância de viver no presente, de estar plenamente consciente e imerso no momento atual. É como um pintor diante de uma tela em branco. Cada pincelada conta, cada cor adicionada faz parte de uma obra maior.
Imagine você numa manhã de primavera, sentindo o sol aquecer a pele e ouvindo o canto dos pássaros. Esse é um momento para se saborear, uma fatia da vida que muitas vezes deixamos escapar, preocupados com o que vem a seguir ou presos ao que já passou. Os estoicos nos ensinam a capturar esses momentos, a viver com atenção plena, como se cada instante fosse único, porque ele realmente é. Pense em Sêneca, que disse: enquanto estamos adiando, a vida passa. Ele nos adverte contra a procrastinação da vida, contra o adiamento da felicidade e da realização para um futuro incerto. Devemos aproveitar cada dia como se fosse o último, porque a verdade é que o tempo é um recurso finito e precioso. Cada respiração, cada sorriso, cada desafio enfrentado no presente é uma oportunidade para viver plenamente. É curioso como a mente humana tende a vagar. Quantas vezes estamos fisicamente presentes, mas mentalmente ausentes? Seja ao jantar com a família, no trabalho ou durante um passeio, nossa mente frequentemente se perde em preocupações ou em memórias. Os estoicos nos chamam de volta para o presente, para apreciar a simplicidade de um pôr do sol, o riso de um amigo, o sabor de um bom café. Essas pequenas coisas compõem a tapeçaria da vida. A prática de viver no presente é uma forma de meditação. Não requer silêncio absoluto ou posturas complicadas. Basta estar aqui e agora, plenamente consciente do que estamos fazendo. É um convite para desacelerar e realmente viver, em vez de simplesmente existir. Ao fazer isso, encontramos uma profunda sensação de paz e contentamento, independentemente das circunstâncias externas. Mas enquanto aprendemos a viver no presente, também precisamos cultivar uma atitude de indiferença em relação às coisas externas que não importam realmente. Essa indiferença é o próximo passo em nossa jornada estoica. Imagine agora nosso capitão, firme no leme, que já aprendeu a viver no presente. Enquanto as ondas batem contra o casco do navio e os ventos uivam ao redor, ele permanece sereno. Sua tranquilidade não é perturbada pelos elementos externos. Esta habilidade de manter a calma, independentemente do que acontece ao redor, é um dos ensinamentos mais poderosos dos estoicos, a indiferença diante das coisas externas. Os estoicos nos ensinam que o mundo está cheio de distrações, riquezas, fama, poder, aprovação dos outros. Essas são as sirenes que tentam nos desviar do caminho da virtude. Contudo, quando compreendemos que essas coisas externas são efêmeras e fora do nosso controle, podemos desenvolver uma atitude de indiferença em relação a elas. Não se trata de apatia ou desinteresse, mas de um reconhecimento profundo de que nossa paz interior não deve depender de circunstâncias externas. Vamos pensar em Epicteto, que nasceu escravo e, mesmo assim, alcançou uma sabedoria que muitos nobres jamais sonharam. Ele nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Quando deixamos de valorizar exageradamente os bens materiais ou a aprovação alheia, encontramos uma liberdade que poucos conhecem. É como se desfazer de correntes invisíveis que nos prendem a preocupações desnecessárias. Imagine alguém que perde um objeto valioso. Para muitos, isso poderia ser motivo de grande angústia. No entanto, um verdadeiro estoico veria essa perda com indiferença. Ele entenderia que o objeto não define seu valor ou felicidade. Ele reconhece que as coisas materiais são apenas isso, coisas. São ferramentas que usamos, mas não devem nos usar. Essa percepção nos liberta de uma montanha de sofrimento desnecessário. Além disso, a indiferença diante das coisas externas nos permite focar no que realmente importa, nossa virtude e caráter. Quando não estamos mais presos às expectativas e demandas do mundo externo, podemos direcionar nossa energia para viver de acordo com nossos princípios. É uma mudança de perspectiva que transforma nossa abordagem à vida.
Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra constantemente dessa verdade. Como imperador, ele tinha acesso a riquezas e poder inimagináveis, mas ele via tudo isso como transitório e sem importância real. Ele focava em ser justo, sábio e corajoso. Seu legado não são os tesouros que acumulou, mas a sabedoria que compartilhou. Cultivar essa indiferença é uma prática diária. É como treinar os músculos da mente e do coração para não reagir exageradamente às provocações externas. Com o tempo, essa prática nos torna resilientes e imperturbáveis, capazes de enfrentar qualquer desafio com calma e clareza. Mas essa indiferença precisa ser equilibrada com uma forte autodisciplina para que possamos manter nosso foco e propósito. E isso nos leva ao próximo ensinamento estoico. Partimos para nossa viagem pelos mares da sabedoria estoica. Imagine o nosso capitão, que já desenvolveu uma indiferença saudável em relação às tempestades e às distrações externas. Mas para navegar com sucesso, ele precisa de mais do que isso. Ele precisa de autodisciplina, a habilidade de manter o controle e o foco, mesmo quando os ventos são contrários. A autodisciplina é como o timão firme de um navio. Sem ela, mesmo o capitão mais experiente poderia ser arrastado pelas correntes e ventos fortes. Para os estoicos, a autodisciplina é essencial para viver de acordo com a virtude e manter a tranquilidade. É a prática constante de dominar os próprios impulsos, emoções e desejos, direcionando a vida de acordo com os princípios que consideramos corretos. Pense em Sêneca, que muitas vezes escrevia sobre a necessidade de treinar a mente e o corpo. Ele acreditava que a autodisciplina era a chave para a liberdade verdadeira. Ao controlar nossos desejos e paixões, não somos mais escravos das circunstâncias ou dos prazeres efêmeros. Imagine alguém que decide acordar cedo todos os dias para meditar ou fazer exercícios. Esse hábito, cultivado com autodisciplina, fortalece a mente e o corpo, preparando-o para enfrentar os desafios diários com mais calma e clareza. A autodisciplina também se manifesta na nossa capacidade de dizer não. Num mundo cheio de tentações e distrações, dizer não ao que nos afasta de nossos objetivos e valores é uma demonstração de força. É como um arqueiro que ignora as distrações ao redor e foca apenas no alvo. Cada vez que resistimos a um impulso ou tentação, estamos fortalecendo a nossa autodisciplina. Marco Aurélio, em suas meditações, constantemente reforçava a importância da autodisciplina. Como imperador, ele tinha o poder absoluto, mas optava por uma vida de simplicidade e rigor. Ele sabia que, sem autodisciplina, o poder poderia corromper e desviar do caminho da virtude. Ele nos ensina que a verdadeira liderança, tanto sobre outros quanto sobre si mesmo, começa com a autodisciplina. Outra metáfora poderosa é a de um jardineiro cuidando de seu jardim. Ele não permite que ervas daninhas cresçam e sufoquem as plantas saudáveis. De forma similar, a autodisciplina nos ajuda a manter nossa mente e nosso coração livres das ervas daninhas do pensamento negativo, das emoções descontroladas e dos hábitos prejudiciais. É um cuidado constante e dedicado. A prática da autodisciplina nos traz uma sensação de realização e controle sobre nossas vidas. Ela nos permite agir de acordo com nossos valores, mesmo quando é difícil, e nos prepara para enfrentar as adversidades com força e resiliência. Através da autodisciplina, encontramos uma liberdade interior que é invulnerável às circunstâncias externas. E falando em adversidades, a nossa jornada estoica nos leva agora a outro ensinamento essencial. Como nos preparamos mental e emocionalmente para os desafios inevitáveis da vida? Ao aprofundarmos mais na sabedoria estoica, pense em nosso capitão, que já desenvolveu uma autodisciplina exemplar. Agora, ele sabe que a verdadeira prova de suas habilidades virá quando enfrentar as tempestades mais ferozes.
A preparação para as adversidades é a chave final para manter a tranquilidade em qualquer situação. Os estoicos acreditavam que a vida é cheia de imprevistos e estar preparado para eles é fundamental. Esta preparação não é apenas física, mas principalmente mental e emocional. É como um guerreiro que se arma antes da batalha, sabendo que os desafios virão, mas não se deixando abalar por eles. Pense em Sêneca, que aconselhava a prática da premeditatio malorum, ou a meditação sobre os males. Ele sugeria que, ao imaginar possíveis adversidades e dificuldades, estamos nos preparando para enfrentá-las com mais coragem e menos surpresa. Imagine que você se prepara mentalmente para perder um emprego ou enfrentar uma doença. Quando esses eventos realmente acontecem, você já desenvolveu uma resiliência interna que ajuda a lidar com a situação de maneira mais calma e racional. Outro exemplo poderoso é o de Epicteto, que ensinava que devemos aceitar o que acontece conosco como parte do grande plano universal. Ele acreditava que, ao compreender e aceitar que as adversidades são inevitáveis, nos tornamos mais fortes e menos suscetíveis ao sofrimento. É como o ferro que, ao ser temperado pelo fogo, se torna mais resistente. Marco Aurélio, em suas meditações, muitas vezes refletia sobre a impermanência e as dificuldades da vida. Ele se lembrava constantemente de que todas as coisas, boas ou más, são temporárias. Esta reflexão não o tornava pessimista, mas sim realista e preparado para enfrentar os altos e baixos da vida com serenidade. Ele escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Preparar-se para as adversidades também significa cultivar uma atitude de gratidão. Quando reconhecemos e apreciamos o que temos, estamos menos vulneráveis ao desespero quando enfrentamos perdas. A gratidão nos ancora no presente e nos lembra das coisas boas que já conquistamos, proporcionando uma base sólida para enfrentar os desafios. Imagine um atleta que treina incansavelmente, dia após dia. Ele sabe que quando a competição chegar, estará pronto para dar o seu melhor, independentemente do resultado. Da mesma forma, ao nos prepararmos mental e emocionalmente para as adversidades, estamos fortalecendo nossa capacidade de manter a calma e a clareza, não importa o que a vida nos reserve. Essa preparação constante nos dá uma confiança silenciosa e uma força interior que é difícil de abalar. Sabemos que qualquer que seja a tempestade, estamos prontos para enfrentá-la com coragem e serenidade. E assim, completamos nossa jornada pelos 7 ensinamentos estoicos para manter a tranquilidade. Cada princípio se entrelaça com o próximo, formando uma base sólida de sabedoria e resiliência. Que possamos levar esses ensinamentos em nossos corações e aplicá-los em nossas vidas, encontrando paz e força em cada momento. Obrigado por assistir até o final. Gostou do vídeo? Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que achou e compartilhe este vídeo com seus amigos.